Por que que esse cara da mitologia grega, o Sísifo, é símbolo para tanta gente? Foi título de um dos ensaios mais famosos do século XX, do Albert Camus. Ele carrega uma pedra morro acima, essa pedra volta a descer, ele tem que descer a montanha, carregar a pedra de novo eternamente. E a frase final do livro é: preciso imaginar Sísifo feliz. Sísifo é estúpido? Vamos interpretar essa frase na aula aberta de hoje. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Vamos começar lendo aqui o mito do Sísifo. E eu quero tirar, quer dizer, eu tirei uma foto aqui do capítulo final do livro, que é justamente intitulado O Mito de Sísifo. Vocês sabem que o livro é composto de vários ensaios, e o último é o Mito de Sísifo, que é onde ele de fato fala a frase que é muito bem interpretada, né? Ou mal interpretada, vamos ver isso. Mas os capítulos do livro são um raciocínio absurdo, o absurdo e o raciocínio, os muros absurdos e o suicídio filosófico, e enfim, o mito de Sísifo. Começa assim o ensaio. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram em certa razão que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Então, o mito de Sísifo é visto como um modelo de trabalho inútil e sem esperança. A ideia de que o mundo é sem esperança, no sentido de que ele não tem uma transcendência, não tem um além-mundo, é uma das ideias principais do Albert Camus, que ele herda do Friedrich Nietzsche, certo? Esse mito de Sísifo é, portanto, utilizado como uma metáfora de uma função, de um trabalho, de uma atividade, de um comportamento que não só não tem transcendência, como não serve para nada, é inútil. A metáfora é que a vida é, de certo modo, a vida de Sísifo, a vida humana. No final das contas, a gente vai morrer e todos os nossos projetos irão acabar e nós não teremos salvação. Ainda assim, ele termina o livro com: é preciso imaginar Sísifo feliz. Eu pensei aqui alguns trechos fundamentais do capítulo e eu quero ler junto com você. Tá aqui. O segundo é esse aqui. Esse mito, diz o Camus, só é trágico porque seu herói é consciente. Guarde isso. Seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a esperança de triunfar sustentasse a cada passo? O operário de hoje, olha a comparação aqui, trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas. E esse destino não é menos absurdo. Mas só é trágico nos raros momentos em que se torna consciente. A clarividência que deveria ser o seu tormento consuma ao mesmo tempo sua vitória. Portanto, ele está dizendo que o fato de ser trágico não necessariamente faz com que isso seja um tormento, mas que também seja uma vitória. O fato de Sísifo estar consciente de que sua tarefa é inútil e sem esperança faz com que Sísifo encare isso de uma forma sem a qual ele não conseguiria encarar. E essa forma não é negativa. Você está entendendo? Vamos tentar avançar mais o argumento, então. Outro trecho é esse aqui. Toda alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence. A rocha é sua casa. Da mesma forma, o homem absurdo manda todos os ídolos se calarem quando contempla seu tormento. O fato de Sísifo ser consciente do que lhe está acontecendo, por mais que não esteja no seu controle tudo o que está acontecendo, faz com que ele se aproprie do que está acontecendo. Isso seja seu, não seja terceirizado, digamos assim. Toda a alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso.
na consciência do absurdo e na apropriação do seu destino para si. Separei mais uma folhinha aqui, que é a última agora, que é essa, que é a da página final. Então, olha lá. Ó, foi demais agora. Ó. Convencido da origem totalmente humana de tudo que é humano, cego que deseja ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre em marcha. Convencido de que, não da origem totalmente humana de tudo que é humano, ou seja, não atribuindo a um transcendente as coisas humanas. Cego que deseja ver, ou seja, ele não tem a capacidade, mas ele tem a ânsia. Sabe que a noite não tem fim, mas ainda assim ele quer enxergar, ele está sempre em marcha, ou seja, ele sabe do fim. O fim será sem esperança, mas ele continua. Mas ele continua. Essa é a ideia. E olha só, a última frase é preciso imaginar Sísifo feliz, mas qual que é a frase anterior? A própria luta para chegar ao cume, ao topo, basta para encher o coração de um homem. A própria luta para chegar ao topo basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. O que ele está dizendo é uma metafísica do processo. Existe uma metafísica da realidade no seu modo mais acabado, no seu modo mais completo, no seu modo mais essencial. Ou seja, uma certa concepção de realidade que as coisas são como são, sempre foram, são e serão eternamente, acima do tempo, fora do tempo. É uma metafísica platônica, é uma metafísica aristotélica, é uma metafísica cristã, mas existe uma metafísica do processo, ou seja, uma descrição do que é a realidade, não no seu sentido de que a realidade precisa ser acabada, mas que a realidade precisa, ou não que precisa, mas que a realidade é processo, construção. E o sentido, portanto, não está em chegar numa finalidade última, está em continuar caminhando do melhor modo que você pode. É nisso que reside a dignidade do Sísifo, a alegria do Sísifo, a felicidade do Sísifo. Vamos tentar entender quem que é o Sísifo na mitologia? E aí eu peguei aqui, em nosso auxílio, esse dicionário mítico-etimológico do Junito de Souza Brandão, tá? Aqui tem vários verbetes, um deles é justamente o Sísifo. Deixa eu engatilhar aqui para já ficar certinho. Deixa eu ver. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pronto. Ó, o verbete sobre o Sísifo tá aqui. Sísifo, ou Sísifos, semanticamente poderia ser relacionado com sófos, sábio, instruído, inteligente, hábil. Mas ele faz uma ressalva aqui. Mas seria extremamente difícil explicar a presença de algumas letras gregas e ele vai examinar uma questão mais etimológica aqui que não nos interessa. Ele vai botar em dúvida a associação entre Sísifo e sábio. Mas olha só a história do Sísifo, isso explica muito por que o Camus pegou ele como um mito arquetípico aqui, para dar conta dessa busca de sentido diante do absurdo. Olha só. Sísifo, o mais astuto e inescrupuloso dos mortais, o mais astuto e inescrupuloso, é filho de Éolo, e portanto da raça de Deucalião, autêntico fundador de Corinto, que até então se chamava Éfira. É por vezes considerado como sucessor do rei Corinto e seu vingador ou ainda sucessor de Medeia, de quem recebera o poder quando esta foi obrigada a deixar a cidade. O mito de Sísifo divide-se em vários episódios, refletindo cada um deles um ardil deste incorrigível embusteiro, que a Ilíada, lá no canto 6º, versos 152 e 155, chama de Kérditos Andron, o mais solerte dos mortais. O mais solerte dos mortais, o mais enganador, o mais esperto, né? Vamos ver. Olha o primeiro caso aqui, que vai informar quem que é o Sísifo. Autólico, o maior larápio mítico da antiguidade, e que fora instruído por Hermes na arte do perjúrio e do furto, havia roubado o rebanho do rei de Corinto. Lembra que Sísifo é de Corinto. Sísifo, sem perda de tempo, conhecendo bem o colega, entre aspas,
fez-lhe uma visita. Fez-lhe uma visita. E, olha lá, e identificou logo os bois que lhe haviam sido furtados, porque gravara o próprio nome sob o casco de cada um. A chegada do rei de Corinto coincidiu com a véspera do casamento de Anticleia, filha de Autólico, com o herói Laerte. Durante a noite, o esperto hóspede conseguiu um meio de tornar-se amante da noiva e ficou grávida de Ulisses. Uma variante assegura que Autólico, desejando ter um neto com a astúcia de Sísifo, facilitou o encontro entre ambos. Então, primeiro caso de engano. Ele teve bom, o cara roubou ele foi lá na casa do cara e, né, ficou com a mulher lá que ia se casar. Ou seja, Ulisses é parente de Sísifo. Sim, Ulisses é o Odisseu, do livro de Homero, a Odisseia. Primeiro caso aqui. Segundo, quando Zeus raptou Egina, filha do deus Rio, Asopo, passou por Corinto e foi visto por Sísifo, que, em troca de uma fonte concedida pelo deus Rio, revelou-lhe a identidade do raptor. Então veja, aqui é um tipo de mito que diz o seguinte, olha, Sísifo preferiu que a água, na encarnação aqui do deus Rio, lhe fosse concedida, a importância aqui da água como fonte de vida para o seu reino, à piedade de Zeus, né? Ele denunciou, foi um X9 de Zeus aqui, certo? O pai dos deuses e dos homens imediatamente enviou-lhe Thanatos, que é a morte. Mas o astuto rei de Corinto enleou a morte de tal maneira que conseguiu encadeá-la. Mas aqui o Sísifo consegue prender a morte, enganar a morte. Olha que interessante. Como não morresse mais ninguém, e o rico e sombrio reino de Hades, que é o reino dos mortos, né, estivesse empobrecendo a uma queixa de Plutão, que é outro nome para Hades, Zeus interveio e libertou Thanatos, a morte, cuja primeira vítima foi exatamente Sísifo. Então ele acorrentou a morte, ninguém mais morria, o Hades ficou puto, né, porque o reino dele estava se esvaziando, foi reclamar, libertaram a morte levou Sísifo. Mas ele engana novamente. O Solerte, filho de Éolo, todavia, antes de morrer, pediu à mulher que não lhe prestasse as devidas honras fúnebres, não fizesse bem o funeral. Chegando ao Hades, sem o revestimento ritual, isto é, sem a conformação de um eidolon, ou seja, sem os devidos rituais, Plutão perguntou-lhe o motivo de tamanho sacrilégio. Afinal de contas, era costume dos gregos ter um ritual devido. O rei culpou a esposa de impiedade e, à força de súplicas, conseguiu permissão para voltar rapidamente, a fim de castigar severamente a companheira. Olha como é que ele enganou agora o Hades. Uma vez em seu reino, Sísifo não mais se preocupou em cumprir a palavra empenhada e deixou-se ficar, vivendo até a idade avançada. Um dia, porém, Thanatos veio buscá-lo em definitivo e os deuses o castigaram impiedosamente, condenando-o a rolar um bloco de pedra montanha acima. Mal chegando ao cume, o bloco rola montanha abaixo, puxado por seu próprio peso. Sísifo recomeça a tarefa, que há de durar para sempre, como está na Odisseia. Então, é isso. O Sísifo é um enganador dos deuses. Ele é tão bom, é tão bom, é tão bom em enganar que ele engana até os deuses, certo? Esse é o Sísifo. Mas vocês notaram que ele é um cara apegado à vida? Né? Ele engana para voltar. Ele engana a morte, ele engana o Hades, porque ele é apegado à vida em geral, a este mundo aqui. E é nesse sentido que o Camus chama o Sísifo para ser o seu principal modelo. Porque ele é alguém que sabe o valor de viver, a ponto de enganar os deuses. Primeiro ponto. Segundo ponto para a gente entender aqui, que está em jogo, é o seguinte. O Sísifo, quando está feliz, consciente do que está fazendo, é alguém que tem o que nós conhecemos em história da literatura ou estudos literários como dignidade trágica do herói. Dignidade trágica do herói. O que é a dignidade trágica do herói? É estar consciente da catástrofe que será a sua vida, mas ainda assim encarar o destino de frente.
E aqui a gente vai para outro livro, dessa vez a Ilíada do Homero, na passagem em que Aquiles, o principal herói dos aqueus, mostra-se consciente do seu destino. E aí, também peguei aqui o trecho, vamos mostrar. Cadê? Tá aqui. Dá uma olhada. Esse aqui é o canto, deixa eu me lembrar, é o canto 9, se eu não me engano. É o canto 9 da Ilíada. Verso 410, começa ali, né? Aqui é o Aquiles dizendo, na verdade, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Na verdade, me disse minha mãe, Tétis, de pés prateados, que era uma deusa marinha, mãe do Aquiles, que um dual destino me leva até o termo da morte. Se eu aqui ficar e combater em torno da cidade de Troia, perece o meu regresso, ou seja, eu não consigo voltar, mas terei renome e morredouro. Todo mundo vai lembrar de mim. Porém, se eu regressar para casa, para a amada terra pátria, o que acontece? Perece o meu renome glorioso, minha Cleos, mas eu terei uma vida longa, e o termo da morte não virá depressa ao meu encontro. Portanto, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele, e o que ele faz? Ele encarna a morte de frente. Essa é a ideia, né? Esse é o comportamento paradigmático do herói. Sabe que vai morrer jovem, vai ser lembrado. Ou ele pode voltar para casa e ninguém lembrar dele. Ele encara de frente o destino que ele não controla, percebe? Essa consciência da tragicidade faz a tragicidade, o aspecto trágico da coisa. Isso não está presente apenas na literatura clássica, está presente também na literatura cristã, como um Pascal aqui nos seus pensamentos. Tem famoso aforismo, na verdade é um conjunto de aforismos, em que o Pascal se refere ao homem como um caniço pensante. Vocês já ouviram falar desses aforismos? São esses aqui, ó. Vamos vê-los. Ó. O homem é visivelmente feito para pensar. Opa, tá muito grande, né? Aqui. O homem é visivelmente feito para pensar. Nisto residem toda a sua dignidade, todo o seu mérito, e seu único dever é pensar como é preciso. Ora, a ordem do pensamento é começar por si, por seu autor e seu fim. O pensamento faz a grandeza do homem. O homem não passa de esse aqui é o mais famoso, né? O homem não passa de um caniço, o mais débil da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que todo o universo se arme para esmagá-lo. Uma gota é suficiente. Uma gota é suficiente para matá-lo. Mas mesmo que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre que aquilo que o mata, porque sabe que morre, e o que o universo tem de vantagem sobre ele, o universo não sabe nada. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. É daí que precisamos nos elevar e não do espaço e da duração que não saberíamos encher. Esforcemo-nos, pois, em pensar bem. Eis aqui o princípio da moral. Entendeu? Essa é a ideia. O que diferencia o homem é justamente aquilo que faz dele consciente da sua condição. Porque claramente ele é frágil diante do destino. Ele é um caniço pensante, né? Caniço é aquele, vamos chamar assim, de tronco, né? Por falta de melhor palavra, que é meio oco, certo? O homem é frágil, ele se quebra, ele não está no controle. Mas o fato dele saber da sua condição faz com que ele se eleve. Isso ressoa no Sísifo, porque a sua condição é consciente, ele sabe disso. E, portanto, ele é um herói que sabe do seu destino, não tem controle sobre ele, mas decide
lutar de cabeça erguida. É preciso imaginar Sísifo feliz, porque Sísifo sabe que não tem esperança. Mas ainda assim, ele se apropria da sua vida, porque ele sabe que não tem outra. E se não tem outra, não tem por que chorar essa, porque não tem outro parâmetro de comparação. Tem uma vida melhor que está esperando ele num outro mundo. É essa. É aqui que ele tem que viver. É aqui que ele precisa aprender a sofrer, a ter dores, mas também a ser alegre, também a encontrar felicidade. Porque só tem essa, não tem outra. Uma vez que você abandona a possibilidade de uma outra, você vive essa com toda a intensidade que você precisa. E essa é a lição do Sísifo. Espero que você tenha gostado dessa interpretação e dessas comparações aqui. Vou deixar todos os livros que eu citei aqui. Caso você queira comprar, compre aqui. Está aqui embaixo, disponível os links. Torne-se membro do canal para que você tenha acesso a vídeos antecipados. E é um curso exclusivo só para membros, o Mapa da Filosofia, para quem quer iniciar a filosofia ou para quem já iniciou e quer organizar os estudos. Não se esquece, você é o que pensa. E, como sempre, fique com Sócrates.